Sejam muito bem-vindos ao Classical Founders, o podcast sobre gestão e liderança de escolas cristãs clássicas. Então vamos começar aqui a nossa conversa com o Leonardo Santiago, falando um pouquinho sobre qual que é a importância da leitura para o gestor. Vai começar comigo? Vai. Quem me conhece sabe que eu sou um leitor e defensor da leitura, não só para você abrir uma escola, mas para você ser um bom profissional, um bom empresário. E quando a gente fala de educação cristã clássica, os grandes livros já estão automaticamente associados a isso. A leitura, para mim, ela é base primordial para você fazer alguma coisa ou exercer uma vocação. Eu digo para as pessoas que no Brasil não é muito difícil se destacar, porque o brasileiro, infelizmente, não tem muito o hábito da leitura. Então, se você ler 1, 2, 3 livros de referência na sua área, você já vai estar entre os 5%, talvez até menos, que mais sabem, teoricamente, dentro de uma área. A leitura, para mim, ela é fundamental. Ela é de extrema importância e quem me conhece sabe disso. Eu já chego indicando o livro. Leia isso, leia aquilo. Já ouviu falar que você comenta que um CEO ele tem que ler quantos livros, mais ou menos? Eu li uma pesquisa há um tempo atrás que dizia que os CEOs, os maiores CEOs do mundo, leem em média 64 livros por ano. E aí o que eu falo para as pessoas é, se os grandes CEOs, que são caras experientes, maduros, inteligentíssimos, precisam ler, entendem a importância de ler essa quantidade de livros no mundo, quanto mais nós, meros mortais, precisamos ler, ainda mais. Então essa é a frase que eu falo. E você, Ale, quais são as suas considerações sobre a leitura na vida de um gestor, de um líder, de uma escola cristã clássica? Vou dar uma espiritualizada. Quando a gente vê sobre como Deus até resolve se revelar para nós, que é através da leitura, através das escrituras, da palavra dele. Então, ele é o Logos, né? Eu creio que a leitura ela é algo assim, instituída pelo próprio Deus. A gente deve ler, deve estudar, deve aprender. Como conhecer mais dele em relação a tudo, né? E para o gestor, então, nem se compara. Você precisa realmente estar um passo à frente. É um desafio, né? O Léo tem desafiado mesmo a equipe, eu sou uma delas. Apesar de já gostar de ler, eu estou numa competição, né, Léo? Se eu conseguir ler tudo que ele mandou eu ler esse ano, tem uma surpresa entre nós aqui, um acordo. Mas realmente é fundamental. E ainda, especificamente, falando de educação cristã clássica, que são os grandes livros. A gente tem aquela expressão, montando no ombro de gigantes, né? Como você vai aprender de educação clássica se você não lê? Então, não faz sentido. Se a sua ideia é ter uma escola de educação cristã clássica, a leitura vai ser parte da sua vida mesmo, diária. Eu, às vezes, dou mentoria de carreira e quando eu vou dar mentoria, eu explico para a pessoa que se ela quer ser uma referência na área, ela precisa desenvolver o hábito da leitura. Não tem como você ser uma referência, um destaque numa área específica, sem você entender, pesquisar, saber quem são as referências naquela área, sem você ter lido. Uma vez eu estava dando mentoria para um casal e o marido me falou assim, cara, eu não gosto de ler. Eu não tenho esse hábito da leitura, eu não gosto, meu negócio é mais podcast, é mais cursos, audiolivro, é uma coisa mais dinâmica. E era uma pessoa bem ambiciosa, em termos de querer ser excelente naquilo que fazia, de querer ensinar, são da área da saúde, trabalham com pacientes, ensinam essas pessoas. Aí eu virei para ele e falei, tá bom, você tá no seu direito. Você pode não gostar dos livros, mas ao me dizer isso, você definiu e estipulou o seu teto. Porque você vai continuar pagando cursos, ouvindo podcasts daqueles que querem ler e que gostam de ler e que foram nos livros poder acessar aquele conteúdo. Porque quando você pega um bom livro, você está lendo a pesquisa de uma vida, o trabalho de uma vida de uma pessoa. Trabalho de anos, décadas, às vezes.
Um podcast, não. Um dia eu quero escrever um livro na minha vida. E se eu escrever um livro, ele vai contar e trazer os ensinamentos que eu tive ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esse episódio do podcast foi gravado num tempo menor, bem menor, para trazer uma pincelada de algo. Então, não tem como você ser excelente e alcançar o status máximo, o potencial máximo, dentro de uma área específica, não só da educação cristã clássica, ou fundar uma escola, se você não tem o hábito da leitura. Diga, Lê. Eu ia falar que no LIT, né, no livro, para quem não tem o hábito da leitura, Que livro que é esse, Lê? LIT, Guia para Leitores. Na verdade, ele é um livro que dá dicas de como se tornar um bom leitor. Inclusive, ele é um livro escrito por esse autor, ele é cristão. E ele dá uma dica que eu tenho feito mesmo na minha vida. No LIT, ele dá uma dica que eu tentei implementar na minha vida, que é você fazer a leitura. Você não precisa fazer leituras tão longas. Mas, por exemplo, na minha rotina da escola, que eu não tenho hora para sair daqui, enfim, que é muito difícil, eu tento ler, então, no mínimo, 15 a 30 minutos por dia, de relógio. Então, mesmo que eu não consiga alcançar, né, a quantidade que eu queria do livro, mas eu li pelo menos 15 minutos. E de 15 em 15, todos os dias, você consegue ler muito. Eu já li, por exemplo, esse ano, acho que de 3 a 4 livros. Então, só nesse esqueminha de 15 minutinhos pode parecer nada, mas vai rendendo, vai dando certo. Mas vocês sempre tiveram esse hábito de leitura? Não, a minha história com a leitura, ela está conectada à minha história de conversão. Então, se você quiser saber os detalhes, você vai precisar ouvir um outro episódio que eu gravei com a Fernanda, no podcast da Fernanda, aí vocês façam o trabalho aí de colocar os links, mas tem lá, eu gravei com ela a minha biografia. Minha biografia não, minha história de conversão, que envolve, está conectada com a minha história de começar a ler. Mas em resumo, eu um dia na minha vida decidi ler. Eu não tinha o hábito da leitura até os 22 anos de idade. E um dia eu parei e falei, eu vou começar a ler, amanhã. E eu entrei numa livraria, comprei um calhamaço de 648 páginas. Qual era o livro? Era a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson. E eu falei, eu vou começar a ler esse livro e eu nunca mais vou parar de ler. E decidi, e isso tem acontecido. Não parou até hoje. Minha vida de leitura mudou muito, a forma que eu leio, a fase de vida. Quando comecei a ler, eu era um jovem, não era casado, não tinha filhos, não lia muito mais. Eu tinha várias manias com livros que eu fui amadurecendo e fui mudando. Se eu começasse um livro, eu tinha que terminar. Eu não tenho mais isso. Então hoje, se você perguntar assim, quantos livros você está lendo? Eu vou te falar, eu estou lendo talvez uns 10, 12. Alguns estão pausados. Outros eu pego e devoro em 2 dias. Então eu vou lendo conforme a minha necessidade, meu interesse. Mas eu não tive o hábito da leitura até os 22 anos. Eu diria que eu sou fruto da educação moderna, no aspecto que não havia nenhum estímulo para a leitura. Você tinha que ler Machado de Assis para fazer a prova e pronto, acabou. E além do mais, eu me autodiagnostico com TDAH, então eu tinha dificuldade de compreensão. Mas a influência do Rodrigo foi muito grande na minha vida, assim, nesse aspecto. Porque ele fazia isso que o Léo faz, de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender como ele estava lendo um livro sobre teologia, de manhã, de tarde ele estava lendo um livro, um romance, e de noite ele estava lendo um livro sobre, sobre gestão. Né? Então ele lia coisas muito diferentes. Eu falava, como é que ele consegue fazer isso? Então eu fui meio desafiada por ver o exemplo dele. Falei, não, vou ler também. E dentro da educação clássica eu comecei a me interessar e querer saber mais, né? Não tem jeito, não tem como fugir aí o padrão. Diria que eu comecei o meu hábito de leitura mais ou menos assim ainda acho que com a idade do Léo, assim, uns 22, 23 anos, comecei a ler mais. Aí tem a fase dos filhos, né? Que a gente não consegue ler tanto quanto gostaria. Então dá uma pequena diminuída, mas de uns anos pra cá esse hábito tem melhorado bastante. E isso, né? Cada vez mais e não parar. Os livros, eles fazem parte da minha vida. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler. E eles fazem parte da Virtus, da cultura da Virtus. Então, dentro da nossa cultura tem um dos princípios que nós amamos aprender e compartilhar aquilo que a gente aprende. Tem livros ao redor da escola, eu estou sempre indicando livro para as pessoas. E os líderes da Virtus precisam anualmente preparar um plano de leitura, apresentar para mim, eu dou o feedback, esse plano de leitura é aprovado.
que são os livros que eles vão ler ao longo do próximo ano. Então, a leitura, ela tá aqui dentro, enraizada, não tem como. Se você não gosta de ler, provavelmente você vai ter uma dificuldade aqui dentro. Você vai ter que aprender a gostar, pelo menos para ser líder. A Lê é participante e Isso, quer fazer um é- comentário é- sobre é- essa. Com certeza, assim, o Léo, ele estimula muito e é muito legal ver isso. Uma das iniciativas que a escola fez esse ano, para estimular os nossos colaboradores, nós criamos clubes de leitura. E são vários. E é optativo, né? Não é nada obrigatório, participa quem quer. Mas a gente ofereceu em diversas áreas. Então, por exemplo, eu sou, como é que fala? Você é uma host, uma mentora. Uma mentora, não, É a Tem um dona de um nomezinho. clube. Sou a dona. Eu que mando. Você lidera um clube. Eu lidero um grupo, por exemplo, que fala sobre maternidade. Então, a gente está sobre educação de filhos, né? Mais especificamente. É porque no nosso grupo só tem mãe, então ficou maternidade. Mas no grupo de leitura, a gente tem, então, encontros, né, periódicos, assim, quinzenais, que a gente discute sobre o livro. Então, por exemplo, eu estou falando no livro sobre educação de filhos, o Rodrigo está fazendo com um grupo sobre educação cristã clássica, o Léo está fazendo a biografia do C.S. Lewis. Então, vários diferentes... uma professora Renata, ela está fazendo um sobre, se eu não me engano, mas é um romance. Então, dentro da escola, parte da cultura é incentivar a leitura. E o feedback que a gente tem tido é esse, assim, das professoras, assim, que elas estão lendo mais, elas sentem isso, elas sentem essa necessidade. Não só a necessidade, que é uma necessidade, mas essa necessidade acaba se tornando um prazer. E esse é o trigger point, é quando você percebe que a leitura ela não é só uma necessidade, quero me destacar no trabalho, ou quero me destacar na vida, mas quando aquilo vira parte de você não consegue ficar sem ler. Você quer ler, você quer aprender. E é muito legal esse negócio da referência que o Léo falou, e às vezes pode parecer um pouco de soberba, mas não é isso. Quando você vai lendo e você vai aprendendo o nome dos autores, você entende a perspectiva que aquele autor teve, você começa a comparar com outro autor que você leu, você fala, não, peraí, disso aqui eu concordo, desse aqui eu acho que ele pode mudar isso. Você fala, fulano de tal fala isso, o outro fala isso. Você começa a fazer conexões. Conexões. E isso é muito rico. Isso vai aumentando mesmo, assim, até a sua percepção da vida, das coisas, né? Você se torna inteligente, que é intelligere, que é fazer as escolhas corretas, né? Então, essa dica. Os clubes de leitura, só concluindo aqui o que a Lê falou, uma ação que a gente começou recentemente, mérito do RH da escola, a ideia foi delas, então Mariana aí, tô dando os seus créditos, para não achar que foi a gente. Verdade, né? Então ela pegou a cultura e criou esse artefato dos clubes para fazer esse hábito se espalhar por toda a instituição. Então nós temos vários líderes de clubes, se eu não me engano são 6 ou 7, e você consegue ler de tudo, desde biografia até clássicos da literatura, livros de pedagogia, enfim, tem de tudo lá. Sobre o gestor por si já tem que, como eu falei no começo, desenvolver esse hábito, se ele quer melhorar e fazer o trabalho dele bem feito. Mas aqui na Virtus, é essencial. Eu diria que não tem como você ser um gestor da Virtus e você não ler, não ter esse hábito. Porque nós estamos constantemente tentando melhorar, aprender, e a nossa cultura valoriza muito isso. A gente olha muito mais para dentro do que para fora, a gente não fica preocupado com concorrente, com outras escolas, olhando para fora. A gente está preocupado em olhar para nós mesmos e melhorar, e a gente quer ir aprender com essas referências. Então a gente tem tentado ler tudo aquilo que aparece na nossa frente e que pode trazer algo valioso. Se eu falar um negócio sobre isso aqui, para mim, eu tinha a falácia, eu acreditava na falácia que meio que gestão era uma coisa, um dom nato. A pessoa nascia um bom gestor, ela entendia, porque eu não me considerava uma gestora, digamos assim. E caiu isso por terra quando eu comecei a estudar sobre gestão. Porque, né, assim, quem estuda sobre gestão? Ninguém estuda sobre gestão. Por que eu tenho que estudar sobre gestão se a minha área é educação? Eu tenho que ler, eu tenho que aprender sobre educação clássica, mas eu não tenho nada a ver com gestão, né? Isso era uma falácia que eu tinha na minha mente. E entender que você, para se tornar um bom gestor, você não só
não é só indicado, mas você precisa, é um dever estudar, foi bem, assim, divisor de águas na minha mente. Porque eu achava, assim, falsamente que para ser um gestor, a pessoa só vai ser gestor o cara que nasceu com esse dom. Então, você não tem como aprender. Assim, eu tinha meio que isso. Você não tem como aprender a se tornar um bom gestor. Mas essa cultura que o Léo estuda, a gente estudar sobre gestão, assim, mudou muito a minha vida mesmo. Até acho que coisas dentro da minha casa. Né? A minha vida do Chaves está cada vez mais arrumadinha. É uma piada interna, gente. Mas na minha casa, então, até isso, assim, a questão da gestão, ela vai mudando mesmo a nossa perspectiva em vários aspectos. Então, tem jeito não, estudar. E o próprio contexto escolar respira isso, né? Nós estamos formando mestres, nós estamos formando estudantes, então isso faz parte também do ethos, né? Daquilo com o qual a gente trabalha. Tem uma história legal também. Quando a gente começou a escola, a primeira semana, eu pedi para colocar uma estante na minha sala. Então acho que a minha sala era a única que tinha uma estante na escola. E aí eu trouxe um pedaço da minha biblioteca para a escola. E eu ficava de propósito lendo, em alguns momentos durante o dia de trabalho. E eu passava nas salas, eram 5 salas só, 5 professores. Mais fácil. E indicava livro para as professoras, para as coordenadoras. Indicavam, lê esse livro, lê aquele. Eu sempre estava pensando nisso. E por que eu tive que fazer isso? Porque se você quer implementar isso na sua escola, tem que começar de cima para baixo. Então as pessoas olhavam para mim e falavam, ele está lendo, ou seja, é algo bom, importante. Se ele está lendo, acho que eu também seria bom eu ler. E às vezes as pessoas consideram assim, ele não está fazendo nada. Ele está lendo, ele não é um gestor, ele está lendo. Sendo que... E eu queria quebrar isso. Então foi um artefato também que eu criei dentro da escola para disseminar esse hábito. Incentivar também. É a máxima, né, de que o exemplo arrasta, né? Tá ótimo. Então agora vamos partir para a parte prática, né? Quais são as indicações, 3 livros de cada, pra gente se alongar, né? Poderiam ter várias indicações, mas cada um indica um livro, a gente vai intercalar. Cada um fala um pouquinho sobre o livro aí que indica para gestores de escolas cristãs clássicas. Vamos começar com a Lê. Eu fiquei pensando, né? A Ju já tinha pedido, você já tinha pedido pra gente dar uma estudada, e é muito difícil, porque são muitos livros. Mas pensando no gestor, especificamente, eu creio que tem que ter uma desintoxicação do que você crê que seria uma escola. Então, a forma como você estudou, a escola que você frequentou, é uma escola que foi enraizada na educação moderna. Então, isso precisa ser desconstruído para que você, então, tenha uma escola cristã clássica, que vai contra, né, que vai de frente ao que nós vivemos. Então, o meu primeiro livro aqui que eu fiquei pensando foi o Emburrecimento Programado, que é o do John Taylor Gatto, Gatto. Ele era um professor, ele foi eleito professor do ano de Nova York, eu não vou lembrar o ano, mas ele foi eleito o melhor professor. E ele faz um discurso... quando ele vai receber esse prêmio, o discurso dele foi tão quebrando paradigmas, que virou um livro. Então, esse discurso dele acabou virando um livro. E ele faz, então, assim, ele questiona o que para nós, durante muitos anos e décadas, enfim, era considerado normal. Por exemplo, as provas, o tipo de provas. Você virar para um aluno, né, determinar que ele tirou 7, então esse é um aluno mediano, pronto, acabou. Né? Não existe mais nada por trás daquele exemplo. Eu sugiro esse livro para quebrar alguns paradigmas do que nós... Ele não é um livro cristão, necessariamente, mas ele mostra, então, a decadência das escolas da educação moderna. E hoje o fruto disso é mais pesado. John Taylor, nesse livro, ele está dentro do sistema, então ele estava bem enraizado no sistema educacional americano, não só a função de professor, mas ele entende bem o sistema como um todo, e ele falou, eu aprendi esse sistema, tentei fazer dar certo, acreditar nisso aqui, mas eu entendi no final que ele foi construído para te emburrecer. Exatamente. Então ele olha o sistema e fala, esse sistema não quer que você saia do processo sábio, virtuoso,
preparado para uma vida adulta exemplar. Ele é bem a música do Pink Floyd, né? The Wall lá. Então são as criancinhas entrando na maquinazinha e virando só mas continua, né, no processo. Daí vem o título do livro. Né? É um emburrecimento programado. Então o sistema foi construído para te emburrecer. E é forte essa afirmação. Sim, muito. Legal, anotem aí essa dica. Próxima dica com Leonardo Santiago. Eu imaginei que a lei ia trazer livros pedagógicos ou na área da educação, da educação clássica, e vou indicar coisas do outro lado do espectro. Quando a gente foi fundar a Virtus, o meu background era business e eu estava no mercado de tecnologia. Quando eu comecei a estudar o mercado de educação, especialmente se tratando de pequenas e médias instituições, eu rapidamente vi que era uma área bem carente em termos de business, conhecimento do que é referência na área dos negócios. Então eu estava num extremo, empresa de tecnologia, startups, estudando Vale do Silício, tudo que tinha de melhor de referência em todas as áreas de um negócio, gestão, marketing, finanças, processos. E aí vim para o mundo escolar e vi que no mundo escolar, normalmente quem abriu uma escola era uma professora, uma senhorinha, alguém que vem da área pedagógica, não vem, pastores, não vem da área dos negócios. Eu falei, eu quero quebrar um pouco isso, eu quero ter uma escola que seja realmente uma referência educacional e entenda muito bem o seu produto, o seu serviço, mas eu também quero ser um bom negócio, uma boa empresa, em todos os aspectos que faria uma empresa ser considerada boa. E aí a Virtus, ela começou, acho que a primeira coisa que eu fiz foi criar a estratégia de marketing da escola. Que era uma área também que eu vi que, por que o marketing das escolas é desse jeito? E elas colocam um outdoor no segundo semestre, falando matrículas abertas, 80% de desconto. Não é assim, não é isso que eu quero, isso é ruim. Eu olhava e falava, é ruim. Passou na medicina, tantos passaram em medicina. E o número de aprovados no vestibular é um marketing ruim. E aí eu comecei por essa área. E quando eu fui pesquisar essa área, eu fui atrás de alguém que era referência na área de marketing, que estava fazendo trabalho na área da educação. E eu não encontrei no Brasil. Eu não encontrei. E aí, fuçando, indo atrás, eu encontrei um nos Estados Unidos. E aí é um livro que eu já indiquei para várias pessoas aqui na escola. Quem entra na nossa equipe de marketing tem que ler esse livro. É verdade, eu atesto. Que é o Story Marketing for Christian Schools. É isso, acho que esse livro tem o Kindle, versão Kindle dele. E é um livro que foi escrito por eu não lembro o nome do autor, mas ele trabalhou no marketing da Logos, se eu não me engano, que é uma das primeiras escolas cristãs clássicas dos Estados Unidos. E aí ele identificou a mesma coisa lá. Ele falou, nossa, tem escolas muito boas pedagogicamente falando aqui, que não conseguem crescer. Algumas que estão fechando as portas porque não sabem vender. Não sabem explicar esse produto maravilhoso para as famílias e vender. E aí ele fez um bom trabalho aplicando o que tinha de melhor em marketing no mercado, naquela área, inbound marketing, e o marketing digital, e branding, coisas interessantes nessa área. E aí o negócio deu tão certo que ele depois saiu da escola que ele estava e abriu uma agência de marketing especializada em atender escolas cristãs clássicas. E aí ele começou a dar essa consultoria, atender essas escolas, e ele ia na escola, arrumava e depois escreveu esse livro. Então é o Story Marketing for Christian Schools. Para mim é um livro que me ajudou muito na construção da estratégia de marketing da Virtus, e muita gente olha para ver e fala, isso é um case, vê os números, vê as métricas, o que tem acontecido aqui, a velocidade tem acontecido. Então parte por causa do que a gente aprendeu nesse livro dele. Então, fica a dica. Perfeito. Vamos colocar o link aí na descrição para você ter acesso a todos esses livros. E próxima indicação, com a Alessandra Bruto. Ainda seguindo um pouco essa linha da desconstrução do que nós aprendemos a vida inteira,
outro livro que eu acho fundamental é Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, que é do Gary DeMar. O Gary DeMar, então, ele já tem uma perspectiva cristã e ele vai falar sobre a questão da doutrinação. Então, o Gato, ele vai falar sobre essa questão do sistema, né? Assim, ele não tem essa perspectiva tão cristã, mas o DeMar, ele já é um autor cristão e ele mostra, então, a doutrinação dentro da escola, né? Dentro da sala de aula e como isso, por que está no nível que está, como chegou. Então, ele faz meio que uma linha do tempo curta, assim, e ele vai mostrando as principais, digamos assim, escolas doutrinárias que foram permeando a educação para estar onde nós estamos hoje. Ele tem uma visão, eu adicionaria um capítulo lá no livro dele chamado Paulo Freire, mas não tem como fazer isso. Mas, enfim, então esse livro ele vai mostrar a doutrinação e onde a gente precisa parar, né, e ver aonde isso aqui poderia estar enraizado na minha escola e como eu tenho que tirar também. Né, como eu vou aplicar a educação cristã clássica nesse aspecto. O que eu estou pensando é de acordo com as escrituras ou de acordo com uma filosofia mundana, né, nesse aspecto. Então... eu li esse livro há muito tempo atrás, mais de 10 anos acho que eu li esse livro. Eu gosto do livro, é um livro simples, pequeno. Os dois são bem pequenininhos. E o mérito do Gary DeMar é de introduzir a discussão de que não existe educação neutra. Exato. Então ele vai explicar que todo método educacional, tem uma cosmovisão por trás. E aí ele vai explicar que o sistema educacional ele tem um poder muito grande. Então se você aparelha e controla a educação, você controla uma sociedade. Aí vai defender a ideia de controlar o mundo. Que é o que nós vemos aqui no Brasil. Né? O Brasil é um país que nós não podemos dizer que existe liberdade educacional. Existe um aparelhamento do sistema, um controle muito rígido. Não diria que chega a ser próximo de países muito autoritários como a China, que aí é muito rígido mesmo. Mas tem um controle e esse controle é proposital para direcionar a sociedade para uma linha, um pensamento específico. E não existe neutralidade em nenhuma cosmovisão. E aí ele conecta essas coisas e explica o impacto da cosmovisão na educação e como ela se relaciona. É um bom livro para começar. Dá para fazer um podcast sobre o tema de cada um desses livros, né? Então, próxima indicação agora do Leo. Eu não vou indicar um livro, eu vou indicar um playbook. Um playbook? Explique, o que é um playbook? Um playbook nos negócios é um artigo extenso voltado para a aplicação prática. Perfeito. Um dos pilares da Virtus é a ideia de empreendedorismo redentivo. Não tem como você falar dessa escola, da sua cultura, como ela funciona sem essa ideia, que é algo que é muito caro para mim, que eu estudei por muitos anos, que eu fui atrás, e que eu diria que de tudo que eu já vi, e já trabalhei, já presenciei, já estudei, a Virtus é o principal case de aplicação do conceito de empreendedorismo redentivo, porque é algo que eu tenho tentado fazer desde o início, de propósito. Então, esse conceito de empreendedorismo redentivo ele foi criado por uma aceleradora de startups cristãs lá de Nova York, chamada Praxis Labs. Eu me interessei por esse assunto, também tema para outro podcast, há muito tempo atrás, e eu pesquisei muito. E tudo que eu encontrava tinha muitas pontas soltas, em termos teológicos ou em termos de business. O Praxis Labs foi o ministério que eu encontrei que era mais robusto, tinha um conteúdo mais robusto nesse sentido, e eles desenvolveram o conceito de Redemptive Entrepreneurship, que é essa ideia de empreendedorismo redentivo, que vai te ensinar a criar e gerir um negócio aplicando os seus princípios cristãos em todas as áreas do negócio. Então, o que o fato de eu ser cristão afeta a forma que eu crio um produto, a cultura organizacional da minha empresa, a forma que eu faço marketing, a forma que eu lidero as pessoas, como que afeta os 3 eixos centrais de uma empresa, a estratégia, a liderança e a operação.
E a gente tem tentado fazer isso desde o dia 1 na Virtus. Então leia, entre no site do Praxis Labs, tem muito conteúdo lá, não existe um livro só, mas tem muito conteúdo, tanto de artigos, blog posts, e eles têm esses playbooks. E tem um playbook específico que é sobre empreendedorismo redentivo para empresas com fins lucrativos. Tem um para empresas sem fins lucrativos, tem um para investidores que querem investir em negócios cristãos ou negócios com propósito, mas é algo que faz parte do DNA da Virtus, empreendedorismo redentivo. A gente pode um dia gravar um episódio só sobre isso, as pessoas entenderem o que é, como fazer, mas é algo que está no DNA dessa escola. Então leia esse playbook, só tem em inglês. Eu tenho uma tradução que eu uso para uso interno dentro das empresas, não posso compartilhar, porque eu não tenho a licença deles para fazer isso. Mas hoje existem extensões no Hoje Google, a IA né? tá aí para isso, né? Temos o IA. Claude traduzir para você, Claude. que ele vai traduzir. Claudinho. E tem extensão também, extensões que eles já traduzem a página completa para você. Então hoje, mesmo que você não leia em inglês, existem alternativas para você conseguir acessar esse conteúdo, até que a gente tenha uma tradução oficial. Exatamente. Então você é um diferencial. Nós queremos não só ser uma escola clássica, mas queremos ser uma empresa redentiva. E como fazer isso? Você vai precisar começar a estudar e aprender lá e responder a pergunta assim: o que é um líder redentivo? O que é uma estratégia redentiva? Como executar uma operação redentiva? E de onde vem esse termo? Contextualizando. Eu gosto muito do reverendo Vadislau Gomes, e o reverendo Vadislau ele diz o seguinte, que nós somos seres receptivamente criativos, porque somos a imagem e semelhança de Deus, ele é criativo e por sermos a imagem dele, nós temos essa reação criativa. Só o ser humano é assim. Nenhum animal na face da Terra vai criar um filme ou uma câmera para tirar uma foto. É uma criatividade que vem pelo fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. E nós também somos ativamente redentivos. Pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus e pelo fato de termos sido redimidos por Cristo. E agora ele nos enviou para redimirmos aquilo que está na nossa frente. Então nós estamos num mundo quebrado, corrompido pelo pecado, e nós temos esse impulso, esse anseio interno dentro de nós de querer consertar as coisas. Por isso que nenhum ser humano saudável gosta de coisas quebradas. Ele se incomoda. Ele emocionalmente, espiritualmente saudável, ele vai querer consertar. Porque esse impulso está dentro de nós. E isso se aplica na área dos negócios também. E os negócios são uma das principais ferramentas para consertarmos coisas que estão quebradas. Na cultura, no dia a dia, as pessoas passam bastante tempo trabalhando. Então, eu indicaria todo o conteúdo do Praxis Labs, especialmente esse playbook. Aí a gente põe um link aí do playbook, que tem para o pessoal baixar e estudar. Tem umas 50 páginas. Perfeito. Então, se você está aí, é um gestor de escola, uma referência importante aí, principalmente dentro de escolas cristãs. Ale, próxima indicação. Olha, a próxima eu tô sofrida, porque tem muitas opções, mas seguindo a linha do detox, da desconstrução, eu vou indicar então, né, essa ideia de você, não vou falar hoje de educação clássica especificamente, mas então o que estão ensinando aos nossos filhos do presbítero Solano Portela. Então, se o Gato falou sobre o sistema, né, e se o Demar vai falar sobre essa questão da cosmovisão, ou o Solano Portela vai fazer uma desconstrução do construtivismo. Então, do sócio-construtivismo. Então, ele apresenta o que é e ele vai mostrando as falhas, né, do sócio-construtivismo dentro dessa perspectiva cristã. E como muitos de nós somos criados e educados dentro do sócio-construtivismo e muitas pessoas levantam essa bandeira e defendem e parece que só há esse caminho, é também interessante, é um livro que eu gostaria de indicar aí para quem está pensando. O Solano Portela vai fazer o que o John Taylor Gatto fez, mais aplicado ao contexto brasileiro, especialmente fazendo uma leitura crítica de Paulo Freire. Então é o capítulo extra. O capítulo que faltava, exatamente. Então já temos um combo aí. Já, tá completo. Perfeito. E próxima indicação, então, imagino que nessa linha de gestão? A ou não? última? A última do... A última. Uma coisa também que é muito cara para mim e que
vocês já devem saber, é a questão de cultura organizacional. Então eu vou indicar um livro, mas não existe só um livro sobre isso. Mas sempre foi um sonho meu, eu já falei isso para a equipe da Virtus, construir uma empresa que tivesse uma cultura organizacional boa, que as pessoas gostassem de trabalhar, que fosse um ambiente que te estimulasse a crescer, a servir ao Senhor, a exercer seus dons. Então, é o principal aspecto de uma boa empresa, é a sua cultura. E eu falo aqui na Virtus que os seus concorrentes e o que está fora daqui pode roubar ou pode copiar quase qualquer coisa dessa escola. Mas é impossível você copiar a cultura de uma empresa. Então é algo que permanece. Você não copia, não é construído artificialmente. Então é algo que eu me importo muito. É a minha área principal de estudos. Então, eu me formei na área de gestão e me especializei na área de gestão de pessoas. Foi o que eu li, estudei de forma mais profunda, de maneira técnica. E eu gosto muito de um livro chamado Powerful, da Pat McCord, que é um livro que e ensina como foi a construção da cultura da Netflix. A Pat McCord, ela foi braço direito, diretora de cultura e pessoas do Netflix por 14 anos. Estava lá desde o início com o fundador da Netflix. E tem alguns pilares que eu gosto muito da cultura da Netflix. Não é tudo, não subscrevo tudo. Eles não são cristãos, eles não são redentivos. Tem uma série de coisas ali que eu não subscrevo. Mas tem 2 pontos específicos que eu gosto muito. Mas o livro é bom pelo fato de descrever como é o processo de construir uma cultura que passa a ser um ativo de uma empresa. Que é assim que eu vejo. Uma boa cultura passa a ser um dos principais, se não o principal ativo de uma boa organização. E os dois pontos desse livro que eu gosto muito, primeiro é que ela vai dizer que profissionais talentosos, excelentes, eles são motivados por trabalhar com pessoas excelentes e talentosas. A Netflix construiu isso. E aí, a partir do momento que ela investiu em pessoas muito boas, as outras pessoas passavam a querer trabalhar lá para trabalhar com essas pessoas muito boas. E gente muito boa normalmente gosta de trabalhar com gente muito boa. E aí eu acredito nisso e temos tentado implementar isso desde o início para você criar um ambiente que fomenta o talento e atrai os melhores. E um outro pilar da cultura da Netflix que eu gosto muito é a ideia de liberdade com responsabilidade. Então quem me conhece sabe que eu não gosto de microgerenciar. E quem não tem maturidade suficiente para ter liberdade de fazer o seu trabalho não consegue trabalhar comigo. Porque eu dou liberdade total e cobro responsabilidade máxima com o trabalho. Então já tiveram pessoas que precisavam ser microgerenciadas mais perto para fazer um bom trabalho. Não dá para trabalhar comigo. Então não funciona. Tem gente muito boa que é assim, não tem problema nisso. Mas comigo não funciona. E o Netflix tem isso. Eu falo que esses profissionais de alta performance, maduros, excelentes, eles gostam de ter liberdade para criar, para propor, para liderar, para construir. E aí eles precisam ter responsabilidade, porque senão você perde o controle. Então eu diria que se você quer criar uma excelente empresa e uma boa escola, você precisa estudar e fazer um bom trabalho com relação à cultura, não só organizacional, mas a cultura pedagógica, a cultura da sala de aula. Então tem o livro da Powerful, tem tradução já, da Pat McCord, e tem o livro da Mandy Girth, a Lê até trouxe ele aqui, que vai trabalhar a ideia de cultura, mas voltada para a linha de sala de aula, mas ela entende a importância, tem um capítulo lá falando só de cultura. Então, cultura é um ativo, tá? Os gestores ruins... Acho que cultura tem que ser outro. Os gestores ruins, eles veem cultura como custo, como algo... É ruim, mas é necessário. Os bons gestores veem cultura como um ativo. Para mim é uma coisa quase idólatra. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou muito voltado a trabalhar a cultura.
Eu não sei o quanto a gente pode falar de cultura, porque afinal de contas a gente está falando de livros, mas você sendo um gestor, você precisa pensar na sua cultura, né? Na cultura que você quer estabelecer. Então, eu tenho certeza que deve ter um eixo que a gente pensou no começo da Virtus, mas isso foi um dos pontos, né? Qual é a cultura que nós queremos? Então, essa é uma pergunta importante também. Mas é muito importante isso que você mencionou também, Ale, porque a gente está vendo como essas leituras se transmitem na prática da cultura. Então, a relevância da leitura, né, se mostrando aí. Sim. Tem várias frases sobre isso. Tem um autor famoso que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta você ter uma estratégia muito boa e a cultura ruim. Você não vai conseguir implementar aquela estratégia. Então você tem que começar pela cultura. Quanto mais tempo você demorar para se atentar e dar importância para isso, mais difícil é de implementar. Mudar uma cultura de uma empresa já estabelecida é muito mais difícil. Eu trabalho com consultoria, já tentei fazer isso, é muito difícil. Dizem que a cultura da sua empresa é construída até o 15º funcionário. E a sua empresa vai ter uma cultura. Mesmo que você não tenha parado para escrever e pensar sobre ela, ela vai existir. É a cosmovisão da empresa, né? O que ela transmite também, assim. Exatamente. E cultura, ela é construída em 3 camadas. Que é, você começa com os pressupostos, a parte mais filosófica mesmo, aquilo que está por trás, uma camada mais invisível. Depois você vai construir e escrever os valores da sua empresa, que são construídos em cima dos pressupostos. O que a gente acredita, o que a gente defende, o que é certo, o que é errado, o que eu quero incentivar, o que eu quero desincentivar. E eu termino construindo e criando artefatos culturais, que são coisas do meu dia a dia, incentivos, benefícios, regras, envolve a parte visual, estética, né? Que vão comunicar e reforçar para o meu time esses valores que eu acredito que foram criados tendo os meus pressupostos como fundamento. Estabelecer cultura não é fácil. Eu tô falando, vai ter que ter um só sobre isso. Teremos um podcast só sobre cultura, então guardem o meu principal trabalho. Então, o meu principal trabalho como CEO dessa empresa é ser o embaixador da cultura, o guardião, protetor da cultura. Então a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre cultura em um outro podcast, mas falando sobre a questão de pressupostos, a leitura vai embasar tudo isso. Assim, eu trouxe o Excelência em Canto, que é um livro da Mandy Gerf, ele é bem prático para a sala de aula, ele vai falar sobre liturgia da sala de aula, que seria a implementação da cultura da sala de aula. Na verdade, o Excelência em Canto, eu acho que ele é um livro que está um pouquinho depois de você ler essas questões da gestão, entender um pouco mais de educação clássica. Ele é um livro um pouco mais prático, as dicas, né, mas também filosófico para você entender o que é a liturgia. Mas ele está na lista aí de gestores, tem que ler. Não só os gestores, o gestor de sala de aula, que é o professor. O Léo falou, né? Todos os professores da escola têm que ler esse livro, todos os professores da escola têm que ler esse livro. E a gente também está incentivando bastante, porque ele muda essa perspectiva de como implementar, então, uma cultura de educação cristã clássica dentro da sala de aula. É só aplicar, é só chegar lá e fazer linha do tempo? Ou existe algo por trás disso? Então, esse canto vai trazer bastante isso também. Esse livro é by far, o melhor livro que um professor clássico hoje pode ler sobre como ser clássico em sala de aula. Não encontrei nada melhor do que ele. Porque ele é um livro mais, nesse aspecto, até filosófico. Ele é filosófico no sentido prático, de ele é completo. Entender, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, e dos livros que vocês trouxeram hoje, eles falam de uma perspectiva, né, de gestão, de educação. Teria um pra gente fechar, pode ser um de cada, a gente muda o número da chamada depois, especificamente sobre uma escola cristã. Eu gosto muito de um livro do Doug Wilson, eu não vou lembrar minha memória para... Esse aqui, Recuperando as Ferramentas da Educação Clássica. Por quê? Porque esse livro foi escrito pelo Doug Wilson, depois que a Logos cresceu e ele quis ensinar o que eles estavam fazendo lá para incentivar outras escolas a serem abertas nos Estados Unidos. Então ele vai ir para a linha de escolas.
Porque tem muita coisa sobre educação clássica que é mais voltado para homeschoolers, para o contexto geral de educação clássica e não para uma escola clássica. Esse livro não. É para uma escola e tem o Sabedoria e Eloquência, do Little John, que também é voltado para escola, construção de um currículo clássico e escola. Isso. Assim, o Léo falou desses para entender. Assim, o da Dorothy Sayers, né? O artigo da Dorothy Sayers, que é Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, sendo que tem que ler ele com critério ali, no sentido que ela não faz um artigo tentando ser tão aprofundar tanto na educação cristã clássica em si, mas ela vai dar ali uma base, ela tá vendo o que está acontecendo, né, ali no período dela, na realidade dela, então tem que ler o ensaio da Dorothy Sayers. Também gostaria de indicar Ensinando o Triplo, do casal Blue Dorm. Ele é um livro, apesar de ser refeito, como disse o Léo, né, para famílias educadoras, inclusive eles têm uma crítica com escolas, ele é um livro bem prático para aplicação da educação clássica em vários aspectos. Então, fechamos aí com um conteúdo riquíssimo, aí tanto do aspecto de gestão quanto da parte de educação. Juntamos aqui duas pessoas muito entendidas do assunto. Teremos muitos outros assuntos interessantíssimos sobre gestão de escolas cristãs clássicas. Então, se você gostou desse conteúdo, acompanhe nossos próximos episódios, acesse os nossos canais. Nos vemos no próximo episódio.